Presto aqui minha homenagem ao Coronel Lagares, citado às páginas 632 a 639 da obra Senta Pua, de autoria de Rui Moreira Lima. Aqui a obra que eu tenho é da editora Action. Estamos na 4ª edição. Senta Pua, a Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial. O então capitão Newton Lagares Silva, mais tarde coronel, foi comandante de Paulo Leal na base aérea de Recife, e jamais contou ele essa história de heroísmo da qual ele participou. Ele participou de dezenas de missões de guerra na Itália, em companhia de Rui Moreira Lima, em companhia de outros colegas, de outros companheiros. E todos esses atos heróicos precisam ser relembrados, e o comandante Lagares precisa ter o seu heroísmo reconhecido pela nação brasileira. Eu vou reportar aqui, vou ler o que está escrito na obra do Major Brigadeiro Rui Moreira Lima, inclusive porque eu estou com os movimentos limitados, eu não posso digitar, então eu preciso ler o que está colocado, ok? Essa ele intitulou Histórias de uma Missão de Guerra que Terminou em Vodka. É o seguinte: essa história já foi contada 2 vezes. A primeira pelo velho amigo Chico da BBC, Francis Hallowell, Scatoletas de Itália, e a segunda pela querida Elza Cansanção Medeiros, em Nas Barbas do Tedesco. Ambos andaram perto dos fatos. Meu ex-professor de inglês na Escola de Aeronáutica dos Afonsos tratou o assunto como bom jornalista que é, na pura base da galhofa. A Elza quase contou a história como realmente aconteceu. Tudo isso é narrativa do Major Brigadeiro Rui Moreira Lima nessa obra Senta Pua. Como fui um de seus atores, vou contá-la novamente, enriquecendo-a com algumas passagens, ressaltando o lado humano das pessoas envolvidas, a parte técnica da missão de guerra realizada pelos pilotos de caça. No dia 11 de março de 1945, decolaram 2 esquadrilhas do 1º Grupo de Aviação de Caça, sob o comando do então Capitão Lagares, com a finalidade de bombardear a muito conhecida ponte ferroviária de Casarsa, localizada ao norte de Veneza. Completava eu a 59ª missão de guerra. A ponte era conhecida por motivos óbvios. Ali, alguns companheiros trouxeram a marca da acurada artilharia alemã. Um deles, Tenente Armando de Souza Coelho, teve seu avião atingido, saltando de paraquedas em território inimigo. Desculpa, em território amigo. O tenente Otom Correia Neto não teve a sorte do Armando. Saltou sobre a área de Casarsa, sendo feito prisioneiro. Eu mesmo já havia recebido meu quinhão. Quando meu P-47 foi atingido na asa por estilhaços de 88, a verdade é que esse não era o local mais aprazível para ser visitado. Quando nos designavam para ir até lá, não havia entusiasmo de nossa parte. Casarsa soava para nós, pilotos, como Bolonha, Ferrara, Legânio, Udine, Laves, Piacenza, Isola de Scala e mais uma dezena de bem defendidos alvos do Vale do Pó. Lançar bombas em alvos como esses, se bem que fôssemos voluntários, o 1º grupo era constituído somente por voluntários, causava-nos um profundo respeito. Decolaram as esquadrilhas, verde e marrom. Na primeira, comandada pelo capitão Lagares, voavam o tenente Tormin como número 2, eu como líder de elemento, e o tenente Coelho como número 4, a marrom, também sob comando do Lagares.
formada pelo capitão Pessoa Ramos, o tenente Meira como segundo, o tenente Perdigão como líder de elemento e o tenente Paulo Costa como 4, todos veteranos. O menos experiente era o Tormin, mas que se tornou veterano nas primeiras missões, conquistando esse título por bravura, precisão nos ataques, descontração no voo, sob fogo antiaéreo e mais um punhado de qualidades que o tornaram um dos mais hábeis pilotos de caça da nossa unidade. A rota escolhida até o alvo saiu da rotina, pois em vez de voarmos diretamente para o objetivo, o Lagares, para evitar o flak de Bolonha, voou sobre nossas linhas até Florença, rumando daí para Casarça. Na ocasião, parte da Estrada 9 tinha caído nas mãos do 8º Exército Inglês. Ao cruzá-la, deixamos à nossa esquerda a cidade de Forli, recentemente conquistada pelos ingleses, estando ocupada por um esquadrão de aviões de ataque A-20, formado de poloneses da RAF. Para essa história, esse detalhe é importante. Chegamos a Casarça na hora estabelecida e iniciamos o ataque. Era uma ponte ferroviária sobre o rio Maduna, que só poderia ser considerado como tal na época das águas. Parecia um desses nossos rios do Nordeste, que na seca vira estrada. Aqui cabe um parêntese. No Nordeste brasileiro, os rios, muitos dos rios, são temporários. Então, no tempo das chuvas, corre o rio. No tempo das águas, vira estrada porque fica seco. Lá na Itália, no hemisfério norte, o rio congela, né? A água o ano inteiro. Só que no inverno congela, então o rio vira estrada. É essa a referência que o brigadeiro Rui Moreira Lima está fazendo. Cabe essa ressalva. Mergulhamos o Lagares e o garoto Tormin, vindo eu em seguida. No momento em que iniciava o mergulho, descobri uma bateria de 88 alemã localizada a uns 200 metros da ponte. Avisei pelo rádio: Jamboque Verde número 3. Localizei uma bateria. Vou atacá-la antes de lançar minhas bombas. Boa sorte, replicou o Lagares. Como era de esperar, fui recebido festivamente, não somente pela bateria que estava atacando, mas por outras armas de menor calibre, inclusive canhões antiaéreos de 40 e 20 milímetros. Deixei tudo em volta e me fixei na bateria, mais ou menos 3.000 pés. Fui atingido no motor, perdendo 2 cilindros. O motor começou a pegar fogo. Novo aviso ao Lagares: Jamboque Verde, fui atingido, o avião está pegando fogo. Vou continuar o ataque sobre a bateria, saltando de paraquedas em seguida. Sem aguardar resposta, desci mais sobre o alvo, que somente parou de atirar quando seu último artilheiro foi eliminado. Honra a memória daqueles bravos alemães. Interessante como eles honra até o inimigo pela bravura, né? Tudo isso ocorreu no relógio em segundos. A velocidade de mergulho andava pelas 420 milhas por hora. Transmiti nova mensagem: Jamboque Verde, estou com fogo a bordo. Vou agora lançar minhas bombas sobre a ponte, entregando-as em domicílio. Depois saltarei. Por sorte, no momento em que sobrevoávamos o alvo, estava parado sobre a ponte um trem alemão. As bombas dos 7 aviões que me antecederam pegaram a área do alvo, mas não atingiram a ponte. Como fui fazer aquelas entregas, acertei em cheio. O trem era de munição, uma festa pirotécnica. A explosão das 2 bombas de 500 libras do meu D4, o poderoso, eram esse o número e o nome do meu Thunderbolt, misturou-se às explosões da munição do trem. Agora imagina, né? Com o ataque, a baixa altura, fui atingido pelos estilhaços. Trouxe mais de 28 marcas no avião.
sendo que em 2 delas poderia passar uma bola de futebol de salão. Que homem corajoso, meu Deus! Por sinal, todos os homens aqui citados que participaram desses eventos lá na Itália, que combateram na Itália, são homens de atos, capazes de atos de heroísmo de nos surpreender. O Paulo Leal combateu aqui na campanha do Atlântico Sul. Ele ajudou na defesa, participou ativamente na defesa do Atlântico Sul e ganhou a medalha militar fita B em função disso. E quando foi para a reserva, merecidamente recebeu 2 promoções de coronel a major brigadeiro, com todos os títulos, com todas as honras, com todas as prerrogativas e obrigações correspondentes ao posto que ele ocupa. Ok, continuando a leitura. Então, dizia eu que após o bombardeio, capitão Rui Moreira Lima falou que por uma dessas aberturas no avião causadas pelos estilhaços poderia passar uma bola de futebol de salão. Continuando a leitura. Cumprida a missão, com a ponte destruída, transmiti nova mensagem. Jamboque Verde, aqui Jamboque Verde 3. Vou saltar. A visibilidade é 0, pois além do fogo, há óleo sobre o para-brisa, cobrindo também o canopy. A fumaça na nacelle. Com o excesso de velocidade, levantei o nariz do avião, atingindo a altura de 8.000 pés. Agora, só saltar e esperar o bicho que ia dar. Nesse instante, ouvi a voz do Lagares, que aqui salva a vida, de Rui Moreira Lima. Não vai saltar coisa nenhuma. O fogo antiaéreo te pegará durante a queda. Toma o rumo 150 graus, te avisarei quando deve saltar. E o fogo? Acho que devo virar churrasco e explodir feito trem lá embaixo? O comandante Lagares fala para Rui Moreira Lima pelo avião. É uma ordem, não salta agora. Aflaque demais em torno do seu avião, estão te caçando, é burrice saltar agora. Outras vozes chegaram a meus ouvidos, o estribilho era o mesmo. Não salta, ataca. A solidariedade dos companheiros e a voz experiente do Lagares clarearam a minha cabeça. Está bom, Jamboque Verde, leva-me para outro local que o canopy está começando a fundir e eu estou vendo a hora de ser o meu último grito. Voei na reta, sempre subindo, seguindo as instruções do Lagares. Não se via nada para o exterior. A labareda que vinha do motor lambia o lado esquerdo do canopy. O óleo, a fumaça, tudo impedia que eu visse o azul lá de fora. O voo era por instrumentos, coisa que na época não era o meu forte. Imagina a situação do cara. Agora salta, disse o comandante Rui Moreira Lima. Agora salta. Estás sobre o Adriático, já pedi socorro. Dentro de 2 horas terás um Catalina para te apanhar. Usa bem a cabeça e teu barco de emergência. Acontece que naquele instante, meu ímpeto de saltar já estava bastante arrefecido. Afinal de contas, não era paraquedista. Iria tentar um meio de apagar o fogo. Avisei, caprichando nos timbres de voz, dando a impressão de que estava calmo, de que não iria saltar, enquanto não tentasse uma manobra para apagar o fogo. Minha decisão caiu como uma bomba sobre o pessoal. Entre as palavras que me chegavam aos ouvidos, quase todos me chamavam de burro, xingavam minha mãe, diziam que eu ia virar churrasco, que eu estava era com medo de saltar, etc. Ouvi o diabo, mas não dei bola. Aproveitei o intervalo e entrei no ar declarando: estou a 12.000 pés, vou cortar a gasolina, mistura, bateria, gerador e magnetos. Picarei em seguida até atingir 350 milhas por hora. O fogo deve apagar. Darei partida no motor outra vez. Se o fogo voltar, saltarei. Isso é o comandante Lagares falando pelo rádio a seus companheiros. Caso contrário, voarei até onde der. Pararam de falar naturalmente para observar-me.
que era uma manobra arriscada, para dizer o mínimo. Executei a manobra planejada. A labareda extinguiu-se. Ao dar nova partida, ela não voltou. Aumentou a fumaça, talvez por ter aumentado o vazamento de óleo. Com o fogo apagado, o Lagares deu-me o rumo Desculpa, quem falava agora há pouco era o Rui Moreira Lima, sob orientação de Lagares. Com o fogo apagado, o Lagares deu-me o rumo direto de Ford, a tal base de poloneses da RAF. Atendendo ao comando do Lagares, fui guiado até lá. Quando estava mais ou menos 1 minuto da cabeceira da pista, em altura conveniente, o Lagares disse-me que eu estava alinhado com a pista, devendo cortar o motor à sua ordem. Aí entrou São Tomé. Quis conferir. Pus os óculos de voo, abri o canope e estiquei o pescoço para fora. Um jato quente de óleo cobriu-me os óculos. Num gesto lusitano, tirei os óculos e insisti. Dessa vez paguei caro. O olho esquerdo foi atingido com óleo quente. Já estava quase no chão. A ordem para cortar o motor veio rápida. Fazê-lo e deslizar de barriga sobre a pista foi questão de um piscar de olho. Fiz uma aterrissagem sem rodas, pois tanto eu quanto Lagares não queríamos correr o risco de varar a pista com uma possível explosão. O avião correu o suficiente para parar a uns 10 metros de seu final. Depois daquele barulho infernal da lataria deslizando sobre a pista de emergência feita de grades de ferro, e passado o susto momentâneo, chamei o Lagares, quase que implorando que ele não me deixasse naquela base desconhecida, de aliados desconhecidos também, na qual teria de me entender com poloneses falando inglês, língua cuja pronúncia Arataca, a pronúncia Arataca, sou nortista do Maranhão, não pegaria bem falando com gente da Polônia, que só conhecia através de rádio. Quando Batatais engoliu 5 frangos e Leônidas e Hércules fizeram 6 gols em Majewski, no Campeonato Mundial de Futebol de 1938. Meus apelos foram vãos. As esquadrilhas retornaram a Pisa. Fiquei entregue à minha própria sorte e sabedoria. Deixei o avião às carreiras. Ainda havia o perigo de uma explosão. Afastei-me o quanto pude. Sentei-me sobre o paraquedas a uns 100 metros, tremendo, mas tremendo mesmo. O olho esquerdo no escarro, aguardando o socorro de um carro contra incêndio, uma ambulância e um jipão. Quem me descobriu primeiro foi o jipão. Sobre o capô vinha sentado o oficial da RAF, louro, 1,88 m, em uniforme bem posto, com algumas condecorações, que de longe me perguntou: brasileiro? Como não imaginava que aquela altura dos acontecimentos fosse encontrar o inglês da RAF falando português, dei uma de inteligente e respondi: yes, yes. Coisa alguma, seu sacana. Como vão as mulheres de Copacabana? O que houve contigo? Caí das nuvens de alegria. Respondi-lhe com outra pergunta: e tu? O que estás fazendo com esse uniforme da RAF? Sou filho de inglês, nasci em Curitiba e aqui estou dessa guerra maluca. Mas por que estás aqui com os poloneses? Aí veio a explicação. Na véspera, 2 aviões Focke-Wulf 190 fizeram um ataque de surpresa, matando alguns tripulantes de A-20 que assistiam a um cinema ao ar livre. Por solicitação do comando polonês, a RAF mandou uma esquadrilha de Spitfire para fazer a defesa aérea de Forli. Comandando essa esquadrilha veio Frederick Tate, de Curitiba, Paraná, filho de inglês, tão louco quanto a guerra louca que já estava ficando a fim. Tão louco quanto a guerra louca que já estava chegando ao seu fim. A guerra já estava chegando ao fim. Continua aqui Rui Moreira Lima. O médico polonês que me atendeu foi gentilíssimo e eficiente,
Ali mesmo fez a faxina no olho esquerdo. Com um chumaço de algodão embebido em líquido amarelo, limpou-me o olho. A impressão que tive é de que ele usava um esfregão, desse de encerar cerâmica São Caetano, doeu pra burro. Antes que eu visse qualquer coisa, pôs-me um tampão no olho esquerdo, ficando eu com aquela cara de Moshe Dayan. Meu pensamento voava nesse instante para o Brasil. Pronto, acabou-se a minha guerra e vou ter que voltar caolho. Que falta de sorte, de tantas me livrei nessa missão e agora fico cego pela metade. Fui interrompido pela voz amiga de Fred, que me declarou: está tudo bem, inclusive com o meu olho esquerdo. Talvez passasse a um grau menor de visão, mas estava salva. Respirei, mas sem tranquilidade. Somente no primeiro curativo, no dia seguinte, no Hospital Central de Livorno, é que tive a certeza de que não estava cego. Ainda foi o Frederick que me falou outra vez: agora que vai começar a sua guerra com esses poloneses. Toda vez que alguém se safa de uma dessas, como tu te safaste, é obrigado a tomar um pileque, e a bebida deles é vodka. Entramos no jipão, passamos pelo centro médico de emergência para uma limpeza corporal rápida. Ficaram todos sujos de óleo ao deixar o avião. E levaram-me para a cidade de Forli, onde estava localizado o cassino dos oficiais do esquadrão dos poloneses. Lembro-me de que encheram de vodka um copo próprio para o uísque, que foi tomado de um só fôlego, ao som de uma bela canção de guerra polonesa. Nessa hora, meu estado moral era o pior possível. Dor de cabeça, tremedeira, que ainda não havia passado, um tampão no olho esquerdo, com todas as características que estava cego, e aqueles companheiros de língua diferente, um copo de vodka já bebido que caiu na garganta abaixo sem uma interrupção. Não há dúvida de que minha tábua de salvação ainda era mesmo o grande gozador Frederick Tate, o brasileiro rafiano que Deus mandou para salvar-me. Bebi do primeiro copo, encheram-me outro. Nova canção e pimba, tive de tomá-lo. Não adiantaram meus rogos ao Fred. O bandido estava ali para ver o circo pegar fogo. Não teve um gesto de pena. Lembro-me só o que me disse ao iniciar o segundo copo. Agora, meu velho, estás furufufu de caçarolê, como diríamos hoje, né? Apaguei, acordei no outro dia no Hospital Central de Livorno, sofri um coma alcoólico, não morri por pura sorte. Quem me apanhou em Forli foi o velho Gibe, o Major Marcílio Gibson Jacques, piloto do Desert Leo, o B-25 que tantas vezes nos levou a Roma. Ainda no Hospital de Livorno, conversando com meu amigo Dr. Lutero, filho do presidente Getúlio Vargas, que ali prestava serviço como oficial médico do primeiro grupo de aviação de caça. Veja só, o filho do presidente Getúlio Vargas era médico, prestava serviço como oficial médico no primeiro grupo de aviação de caça, informação relevante, atendendo aos feridos brasileiros e americanos que vinham da frente de combate comentar: se eu tivesse morrido desse coma alcoólico e perguntassem por mim no Brasil, vocês seriam obrigados a responder: bem, esse morreu de um porre de vodka. Por causa dessa missão, o governo americano conferiu-me sua medalha de guerra, a DFC, Distinguished Flying Cross, que corresponde à Cruz de Bravura do Brasil. Tive alta no meio-dia. Ainda com gosto de ressaca, voltei a Pisa para voar minha 60ª missão de guerra. Nessa época, os minguados pilotos que ainda restavam no primeiro grupo de aviação de caça tinham que voar, às vezes, 3 missões por dia. Estavam subordinados diretamente ao 50º Fighter Group, o 350º Fighter Group, 350 Fighter Group, cujos esquadrões tinham seus recomplementamento automático, isto é, em qualquer perda de piloto era substituído por um piloto novo, o que não acontecia conosco. Somente a muito custo foi que o coronel Nero Moura
conseguiu em doses homeopáticas a substituição de alguns poucos pilotos. O primeiro grupo de aviação de caça voou em déficit de pilotos a partir do segundo mês de operações. Daí a pressa com que me deram alta do hospital, tendo que voar na tarde desse mesmo dia. No dia da cessação das hostilidades no Teatro do Mediterrâneo, 2 de maio de 1945, tinha realizado 94 missões de guerra, algumas mansas, a maioria colorida de flak e peripécias semelhantes. Como complemento desse fato, vou citar uma agradável coincidência ocorrida 27 anos depois. Em 1972, fui procurado pelo veterano da RAF, Sr. A.F. Coulson, diretor da Texaco, que queria me proporcionar um encontro com um amigo comum. Compareci, mesmo completamente no escuro. Não imaginava que fosse encontrar o bom e louco Frederick Tate. Almoçamos juntos, bebemos vodka pura como aperitivo, grande encontro, grandes recordações. O Fred se tornou diretor de empresa de navegação do Grupo BOT, manteve-se ainda muito louco, mais louco do que quando o conheci em Ford. Era um pração, né? 100%. Meus agradecimentos ao Coulson por haver me proporcionado esse encontro. Fred passou a jamboque honorário, frequentando assiduamente nossa festa de 6 de outubro como um veterano do primeiro grupo de aviação de caça. Meus amigos, quem tiver mais história do primeiro grupo de aviação de caça, além dessas contadas pelo Major Brigadeiro Rui Moreira Lima, colegas que tenham mais histórias, particularmente nos interessa, do Coronel Lagares, um herói quase esquecido da nossa história, que nós precisamos lembrar, e eu estou aqui lhe prestando homenagem, conforme eu havia prometido ao Brigadeiro Paulo Leal. Está aqui lembrada, portanto, essa aventura, esse momento aventuroso, liderado, né, pelo então capitão Lagares, ok? Gostaria de ler mais histórias sobre ele, de conhecer mais histórias sobre o Coronel Lagares. Quem tiver, quem souber, manda para nós, que isso nos interessa muito. Saúde e paz.